Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Quem está aqui para louvar o Senhor com alegria? Quem está aqui para louvar o Senhor com alegria, faz um sinal aí. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Para aqueles que irão acompanhar este culto também via internet, que possam cultuar ao Senhor com alegria, cantando com gozo ao Senhor, cantando com alegria, liberdade no Espírito Santo. O Senhor Jesus está no nosso meio. Amém? Glória ao Senhor. Então eu gostaria que você baixasse sua cabeça agora e agradecesse ao Senhor por esta chance, por este privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor. Um privilégio que foi furtado de muitos, muitos já foram poupados, não tem esse privilégio nessa hora. Mas nós temos de estarmos aqui vivos, respirando, prontos para louvar ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse dia que vivemos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça que invade as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque não estamos aqui obrigados, mas nós estamos aqui, ó Pai, pela liberdade, Senhor, que um dia nós foi otorgada através da morte do Teu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Senhor. E nós ficamos livres para Te louvar. E é nessa liberdade que nós queremos Te louvar nessa noite, Senhor. Te engrandecer, louvar o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, ó Pai. Venha sobre nós, Senhor Jesus. Estabeleça o Teu trono no nosso meio, ó Pai. Fica conosco nesta noite, Senhor. Se o Senhor estiver conosco, a nossa noite será de amor. Opera maravilha, Senhor, no nosso meio. Senhor, transforma vidas, corações, a começar em mim, Senhor. Traga a libertação, traga, Senhor Jesus, a certeza da salvação. Traga, Senhor Jesus, o refrigério, Senhor Jesus, para as nossas vidas, ó Pai. A certeza de um dia podermos morar contigo nas regiões celestiais. E, Senhor, prepara o nosso coração para amar ao Senhor nessa noite, seja através dos cânticos, ó Pai, ou explanando a Tua palavra, ou ouvindo a Tua palavra explanada. Que seja assim, Senhor, uma noite agradável na Tua presença, ó Pai. E que o Senhor apareça e que todos nós desapareçamos, ó Pai, mas que somente o Senhor tome um lugar de destaque nessa noite, Senhor. Se aproprie do melhor lugar, da melhor posição dos nossos corações, para que o Senhor seja divinamente exaltado, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. 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 Eu te convido a abrir a palavra do Senhor. O Salmo é de número 100. Salmo de número 100. A partir do momento que você for achando, vamos ficar em pé. Vamos ficando em pé para a leitura da palavra e os cânticos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, e sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não fomos nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai então pelas suas portas, as portas dele com louvor e ações de graças, e em seus átrios com todo louvor ao Senhor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Aleluias, glória ao Senhor. Louve ao Senhor por isso agora. Diga obrigado, Senhor. Estamos aqui para Te louvar. Aleluia. A Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua fidelidade é sobre nós, Senhor. Aleluia, glória ao Teu nome. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sobre toda a terra, Ele é o nosso Deus, o nosso grande Rei. Aleluia. Cantemos ao Senhor.
das montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Amém. Nós damos glórias ao Senhor, que é aquele que renova as nossas forças. O eterno Deus nos renova. Quando nós descansamos nele, Ele renova as nossas forças. E se você descansar, você e eu nos descansarmos no Senhor, nesta noite, nós vamos sair daqui totalmente renovados nele. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando
Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor com alegria. Tu és o eterno Deus. Aleluia. 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 Diga para o Senhor: Senhor, estou renovado para mais uma semana, para mais um mês, para mais um ano, para mais uma etapa, para mais uma dificuldade, para mais um obstáculo. O Senhor é quem me anima, o Senhor é quem me fortalece. Aleluia, aleluia. Por que nós cremos em Jesus? Por que nós cremos em Jesus? Porque todo o poder a Ele foi dado no céu e na terra. É Ele quem detém as chaves dos céus e do inferno nas suas mãos. E nós louvamos a esse Jesus maravilhoso e poderoso. Amém? Amém? Aleluia! Glorifica o Senhor! Aleluia! Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Quem entrará? E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é
Aleluia, Jesus. Esse nome tem poder. Jesus, esse nome tem poder. Aleluia. Oh, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Mais uma vez a igreja. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Todos juntos agora, proclamando o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua existência. Obrigado porque o Senhor é a nossa válvula de escape. O Senhor é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Ó, o Senhor do teu alto trono se inclina para nós. Senhor, diante mesmo de toda a tua sublimidade, ainda assim o Senhor se inclina para nós aqui embaixo, para olhar, Senhor, para o teu povo. E nós, Senhor Jesus, te glorificamos por isso, pela tua bondade, pela tua misericórdia e teu infinito amor, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Por isso que nós cantamos que tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória que sai das nossas bocas e dos nossos corações. Aleluia. A irmã Carol estará iniciando esse cântico de louvor e adoração ao Senhor. Graças eu te dou, Senhor. Dê graças ao Senhor. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Aleluia. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Só Ele é Digno é o Senhor,
de coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é Senhor. Só o Senhor é digno de receber todo louvor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mais digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos preservando, Senhor. Continua preservando a nossa casa, as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas, a nossa vida espiritual. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem segurado as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Deus poderoso, fiel. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Pai, por ter enviado o Filho para morrer por nós. Obrigado ao Filho por ter padecido morte de cruz para nos salvar, para restaurar a nossa comunhão com Deus. E nós te bendizemos com todo o nosso coração. Aleluia. Continua conosco, Senhor. Continue conosco, Pai, tendo misericórdia de nós, nos levando, Senhor Jesus, a cada momento aqui a regiões celestiais, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, estaria conosco hoje aqui o Sérgio Ricardo,
lá da Igreja Batista Betel, mas ele foi impossibilitado de estar aqui conosco nessa noite, por algumas ocorrências lá na Igreja Batista, né? Alguns pastores pegaram Covid e estão afastados, e a igreja ficou necessitando da sua mão de obra lá. Então, transmite para a igreja, né, para que a igreja não fique frustrada, né? Mas graças a Deus nós temos steps aqui, né? Então, steps funcionam para essas horas mesmo, né? Mas louvamos ao Senhor. As crianças podem sair aí com as professoras. E neste momento, aqueles que têm as suas ofertas, os seus dízimos, que assim queiram fazer, apresentar diante da casa do Senhor. Se preferirem também, podem apresentar as ofertas, os dízimos, junto ao banco, a Caixa Econômica Federal, que os irmãos já têm aí o número, ou constantemente ele é transmitido aí nos vídeos, né? E que o Senhor possa abençoar o seu coração pela sua disponibilidade, pela generosidade para com a casa do Senhor. Aleluia. Amém. Irmãos, na terça-feira, a nossa reunião de oração, né? Venha, ore, busque ao Senhor, né? Os apelos são sempre estendidos, são sempre repetidos. Vamos buscar ao Senhor. Os tempos são difíceis, os tempos são maus, e nós precisamos estar com a nossa vida espiritual bem fortalecida, para podermos, de fato, descansarmos no Senhor, conforme nós cantamos aqui nesta noite, né? Para podermos, enfim, descansarmos no Senhor. Amém? Terça-feira, às 20 horas, vamos todos estar presentes. Queremos ter este privilégio, né, irmãos, de ter essa disponibilidade, das 8 horas da terça-feira, de estarmos aqui. Deus sabe o quanto eu anseio por ter essa disponibilidade, por ter este momento reservado, separado, e que Deus possa me manter com esse horário livre para poder vir louvar ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que seja o desejo do seu coração também, de aproveitar com toda a garra essa oportunidade que lhe é dada, de poder participar nas reuniões, buscar ao Senhor, buscar pela sua vida, buscar pela vida dos seus irmãos, e buscar até o Senhor para engrandecê-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Senhor, é o momento do culto reservado a Ti, ó Pai. Já cantamos, louvamos, engrandecemos o Teu nome, nos maravilhamos em Ti. Te agradecemos pelos irmãos aqui presentes, ó Pai, que vieram à Tua casa, não por imposição, mas que vieram por livre e espontânea vontade, porque querem ser abençoados por Ti e também querem, Senhor Jesus, Te engrandecer, ó Pai, na beleza da Tua santidade, assim como Tu és, Senhor. Fica conosco, ó Pai, neste momento de explanação da Tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Tu sabes que eu sou indigno, sou fraco, falho, indefeso, mas o Senhor tem misericórdia de mim e o Senhor pode fazer, Senhor, com que o Teu povo seja abençoado através da minha vida nesta hora, Pai. Para isso, humildemente, eu me coloco diante de Ti, Senhor, para que o Senhor use a minha vida, use as minhas palavras, e que essas palavras não sejam minhas, mas sejam Tuas propriamente, Senhor, para que o coração do Teu povo seja mudado e transformado, porque a minha palavra nada é, nenhum poder tem, nada pode fazer, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E esse Deus, através do Espírito presente conosco, está aqui e não irá deixar com que saiamos daqui decepcionados, desnutridos, desapontados. Não, sairemos daqui, Senhor, jubilantes em Ti, porque onde o Senhor está, ó Pai, há plenitude de alegria. Seja bem-vindo então, Senhor, no nosso meio, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no salmo que eu gosto muito.
que é o Salmo de número 139. Diz assim a palavra do Senhor, um Salmo de Davi. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, Tu conheces o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, e sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercas em volta, Tu pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais que possa atingir, para que possa atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? E para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subir aos céus, Tu aí estás. Se eu fizer nas profundezas a minha cama, Tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para Ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz para Ti são a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no Teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos. Quão vasta é a soma de todos eles. Amém. Até aqui, irmãos. Amém. Este é um salmo que particularmente eu gosto muito, dentre tantos outros que eu gosto. Gosto muito do salmista Davi. Gosto muito desse personagem que tanto traz de ensinamento para a minha vida, e eu já falei isso várias vezes aqui. Nessa noite eu gostaria de trazer para os irmãos e para mim também uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de motivação, uma palavra que realmente nos coloque em condições de analisarmos as nossas vidas e que ao final nós possamos dizer a nós mesmos, como eu estou diante do Senhor. Mas para isso nós vamos aqui percorrer este salmo, e este salmo eu trago para esses tempos agora, tempos de pandemia. Essa palavra não quer sair da nossa boca, né, irmãos? Tempos de pandemia, não quer sair do Brasil, não quer sair de Bauru, não quer sair do mundo, mas pelo poder do Senhor, uma hora tem fim, somente pelo poder do Senhor. Mas nesses tempos de pandemia nós devemos ser fortalecidos para que nós não vacilemos, para que nós não pequemos, para que nós, diante de um mundo, o mundo que eu falo são pessoas no Brasil, são pessoas no exterior, são pessoas em todos os lugares, pessoas muitas vezes sem esperança, muitas vezes cheias de medo, muitas vezes cheias de ação, sem noção, pessoas sem ação e sem noção daquilo que ainda está por vir. Então esse é um retrato das pessoas que nós encontramos diariamente, e às vezes é o seu retrato também, às vezes pode ser o meu retrato, pode ser o retrato daquele que vive lá no outro país. Esta é a situação que o mundo caminha hoje. Muitas vezes nós temos até uma postura diferente, e devemos estar preparados para isso,
Quando a pandemia, os resultados dela não entram dentro da sua casa, ou então consome uma pessoa que está bem próximo de você. Às vezes, estamos mais fortalecidos quando não passamos por esses momentos. Mas nós somos homens, nós somos seres humanos, nós somos pessoas. E nós viemos à casa do Senhor para buscar força nele, porque quando ela chegar, se chegar, nós estaremos fortalecidos no Senhor, com as nossas forças renovadas para enfrentar mais um obstáculo, mais uma provação, mais um momento difícil, dentre tantos outros que cada um de nós, cada um de vocês, cada um ser humano que vive, que está aqui de pé sobre essa terra, passa. Nós estamos sujeitos a passar. E aí, nós nos deparamos com essa vacina que hoje, em meio a tantas turbulências, foi aprovada, né? A meio a tantas turbulências, por quê? Porque há um risco sem vacina, há um risco também que pode ser ainda maior com vacina, nós não sabemos. Então, nós não sabemos o que está por vir. Se a nossa esperança, repito, estiver concentrada na vacina, nós estamos perdidos. Mas a nossa confiança e a nossa esperança deve estar firmada em Deus. E digo mais, a nossa esperança e a nossa confiança deve estar firmada em Deus para os planos aqui, enquanto estamos aqui. Mas, irmãos, nós sabemos que isso aqui tudo é um momento de passagem. Nós devemos estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. É para isso que nós estamos aqui, buscando forças, buscando conhecimento, buscando realmente esse movimento para que ele venha dentro de nós e saibamos, há um Deus eterno. E eu não sou eterno aqui nessa terra, isso aqui não é eterno. 100 anos atrás, não tinha ninguém de nós aqui. E daqui 100 anos, também não vai ter ninguém se Jesus não voltar até lá. Isso, todos nós somos passageiros, a vida é como uma esteira. Pegam aqui embaixo e descarrega aquele que está lá na ponta. E assim que caminha. E nós estamos nessa esteira, todos os dias, todo momento, é dia e noite. Os desafios estão diante de nós. E aí eu trago este Salmo de Davi, porque nós percebemos nitidamente que, nesse momento, Davi, ele tem esse Salmo, de repente, como uma rota de fuga para ele. Davi, só para que nós entendamos, ele vive um momento difícil da sua vida. E quantos de nós não vivemos momentos difíceis? Quantos de nós não precisamos realmente nos firmar em Deus, mas quando a nossa fé está abalada, conforme nós pregamos aqui na última vez, nossa fé está abalada, quando nós pensamos em Deus, nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos, mas que Deus? Ora, o Deus que nós sempre cantamos e louvamos, mas num instante nós perguntamos, mas que Deus? Onde está Deus? Se Ele não está aqui para me livrar, ou então se Ele não esteve aqui para me livrar naquele momento, Ele também não estará aqui para julgar as minhas ações, os meus pensamentos, o que eu estou pensando, aquilo que está aqui dentro de mim, que ninguém sabe, está dentro de você muitas vezes que ninguém sabe, às vezes tem uma insatisfação até com o próprio Deus dentro de nós, só nós sabemos, e às vezes nem nós sabemos, só Deus sabe. Então, neste momento, eu quero trazer o pano de fundo, o que acontecia aqui nesse instante. Tem uma pregação que eu trouxe a respeito de Davi, que falei quando ele cometeu o adultério com Betsaba, e eu não vou entrar nesse assunto porque já foi explanado, mas daquele momento até ele realmente ter um concerto com Deus, eu procurei em alguns relatos, foram cerca de 11 anos, ele lutando. Aliás, este salmo, esse pano de fundo é o mesmo que cerca muitos salmos que Davi escreveu. Muitas poesias que ele escreveu tinha esse pano de fundo, esse sofrimento, essa dor, essa vontade de querer ser aquele mesmo Davi, aquele pastor de ovelhas que um dia foi escolhido, que o profeta chegou lá, escolheu, onde está? Eu tenho mais um, está lá no campo. Mas aquele é o menino, era aquele, o prometido, ungido.
Este momento é o momento que Davi está vivendo. É um momento de tensão, é um momento, é um contexto, esse contexto da vida dele é um momento trágico na vida de Davi. Depois ele ter cometido o que cometeu, no instante daquele momento de distração, como pregamos, aquele pecado, esse acometimento, desencadeou uma grande tristeza para a sua casa, para os seus dias. E isso trouxe uma série de consequências. E Davi, então, esse salmo traz essa ligação, desde lá quando ele cometeu esse adultério. Mas antes de ele cometer, no tempo que ele cometeu o adultério, ele cometeu um assassinato também. Agora, eu não consigo imaginar como que o Davi, rei Davi, ele pôde conviver tendo nas suas mãos as marcas de um sangue inocente. Porque ele escolheu, ele pegou Urias, que era o seu servo, que batalhava lá na frente das batalhas, que dava vida pelo reinado. Ele pegou este homem e colocou na frente da batalha para que ele fosse morto. Como é conviver com essa situação? Como é conviver com esse momento, tendo as suas mãos manchadas de sangue, aquilo não saindo da sua vida? E a partir de então, a sua casa foi sendo tomada, a sua vida foi toda bagunçada, e aos poucos, e ele insistindo, né? Grande parte dos salmos refletindo este momento terrível que o rei Davi passou na sua jornada, né? E Davi, ele estava nesse momento, ele chegou a perder tudo. Ele perdeu tudo, perdeu o reinado, né? Quando nós lemos lá em 1 Reis, e naquele episódio lá com a rebelião do seu filho Absalão, que queria tomar o trono no lugar do pai. Então, ele ficou com poucas pessoas ao seu redor. Ele saiu do templo, cabisbaixo, todos eles, ele e aqueles que ficaram com ele, com as cabeças tampadas, com um semblante caído, com poucas pessoas, cabeças cobertas, pés descalços, e diante de uma nação que quase toda o rejeitava. E os inimigos querendo a todo tempo a destruição de Davi. Eu não sei como que é conviver com isso. Eu não sei como é conviver com essa situação. Por mais dor, por mais sofrimento que a gente tenha, sempre vai ter alguém que também está sofrendo. Você não é o único que sofre. Eu não sou o único que sofro. Lá fora, não tem uma única pessoa que sofre. No mundo, não tem uma única pessoa que está perdendo uma vida, um familiar, um ente querido pela pandemia. São muitas pessoas que sofrem. Mas o que mais interessante, que eu nunca deixo de falar, que eu me surpreendo com Davi, é que Davi transformava o seu sofrimento em alimento. É isso que me impressiona no rei, que ele transforma as suas lágrimas em alimento. E é isso que a todo tempo eu tenho buscado em Davi, transformar sofrimentos, transformar lágrimas em alimento, para que eu possa continuar em pé. E eu volto a fazer aquela mesma pergunta para os irmãos: será que não são os sofrimentos que nos mantêm em pé? Pensa comigo, se Davi tivesse ficado lá com aquilo que a escolha que ele fez pelo adultério, e nada tivesse acontecido, ele teria terminado a sua vida desse jeito, e talvez ele estava no inferno nessa hora. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande para com ele, que deu uma vida para ele de sofrimento, para que ele pudesse correr atrás, e ele não se prostrou, e ele continuou, mesmo diante de tantas dificuldades e dores, ele continuou persistindo no Senhor. E essa capacidade de transformar luto, de transformar tristeza, de transformar lágrimas em alimento, é algo que me chama muita atenção em Davi, e que eu acho que deveria chamar muita atenção em você também. Porque Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. Quem não tem aflição neste mundo? Quem não tem, Rafael, aflição neste mundo? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Este mundo é para nós? Isso aqui não é para nós. O que está reservado para nós é uma vida celestial com Ele, lá nas regiões celestiais. É isso que nós queremos, é isso que nós
É essa trajetória que nós percorremos, é isso que nós procuramos, é isso que nós queremos alcançar no Senhor. Uma vida eterna com Ele. Não somos eternos, daqui a pouco nós também partiremos. Tem partido tantas pessoas, eu até tenho brincado assim, olha, a palavra que eu mais tenho ouvido dos últimos tempos é assim, morreu. Ó, você viu quem morreu? Morreu fulano. Olha, você viu? Então, irmãos, nós devemos estar preparados porque eu posso ser o próximo. Hoje fiquei sabendo uma triste notícia, que uma irmãzinha, por volta do meio-dia, precisou ser entubada hoje. Crente no Senhor. O que nós vamos fazer? Vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Nós devemos saber que isso aqui é uma passagem na nossa vida. Vamos sair de problemas, de dores, vamos sair de tubos, vamos sair da dificuldade, vamos sair do sofrimento, vamos. E esses sofrimentos podem até se transformar em alimento para nós. Mas nós devemos estar preparados, que a hora chega, e o momento vai chegar, e nós devemos estar totalmente preparados para que o sofrimento não nos consuma, mas que nos fortaleça, para que nós tenhamos condições de dar a volta por cima, assim como Davi deu a volta por cima, assim como ele persistiu e conseguiu dar a volta por cima. Não são as lágrimas que te deixam em pé? Será que não são? Será que o sofrimento que você tem, ele não ajuda você a persistir? Porque, na minha opinião, irmãos, a lágrima, o sofrimento, a dor, a dificuldade, tem o mesmo peso, no sentido assim negativo, de ter uma vida regalada, de ter uma vida sossegada. As duas são perigosas. As duas são perigosas. Vida regalada, de regalo, vida de que está tudo bem, para mim, é a mesma coisa de ter uma vida tribulada, irmãos. Porque o mesmo cuidado que você tem que ter quando está com uma vida tribulada, é o mesmo cuidado que você tem quando está tudo bem. Quando você é jovem, quando na sua casa tudo bem, não chegou nenhuma doença, o seu emprego você não perdeu, está certinho, né? Vai casado, está tudo dando certo, casou, tem seus planos, está correndo tudo bem, conseguiu sua casa. Irmãos, existe um perigo também neste momento. Para mim, existe perigo nos dois momentos. Na verdade, perigo mesmo não vai ter quando for para o céu. Aí lá não vai ter perigo nenhum. Mas aqui, irmãos, uma vida de dificuldades e uma vida de regalos, para mim, nós devemos ter a mesma vigilância, a mesma. Não devemos vacilar um instante, porque basta um vacilo. Basta um vacilo e nós estamos afundados. Eu gosto muito de Jó. Eu gosto muito de Jó que disse assim: o Senhor deu, o Senhor levou, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Eu gosto de Jó quando ele disse assim, no momento das suas dificuldades e dores: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo quando uma pessoa próxima à sua esposa dizia: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele estava certo? Estava totalmente certo, ele estava totalmente certo. Ele estava totalmente certo porque ele chegou a ver os planos de Deus concretizados na sua vida, em vida, e teve tudo o que ele perdeu restaurado e ainda mais, e ainda melhor, restaurado em vida. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena continuar seguindo os passos do Senhor, vale a pena continuar buscando ao Senhor, intercedendo a Ele, porque é só Ele nas nossas vidas, irmãos. Então, quando nós chegamos diante dessa explanação, nós podemos então vir para o Salmo 139. Quando Davi começa a compor o seu salmo, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E quando ele fala assim, o Senhor me sonda, nessa palavra sonda, existe assim uma capacidade tremenda de sondagem. É diferente de se eu olhar para este banco e mesmo que eu percorra as suas laterais, eu não consigo ver o que há embaixo dele, entre o que há na parte de baixo e o piso. A sonda do Senhor é a palavra que
é o que permeia essa palavra aqui. É assim, o Senhor sonda, e Ele consegue sondar até aquilo que a nós, aos nossos olhos, é oculto. Até aqui, até ali, Ele consegue ver o que há naquele lugar. O que há naquele exato lugar. Uma coisa que nós não temos condições. Por mais que eu olhe, por mais que eu observe um objeto ou uma pessoa, eu nunca vou sondar, eu nunca vou conseguir saber, eu nunca vou conhecer. Mas Deus sabe, Ele está dizendo aqui, o Senhor sonda o meu coração. Até naqueles lugares ocultos, aqui naquilo que eu escondi do Senhor, a sonda do Senhor. O Senhor que sonda, Ele percorre todo o seu coração. E sabe muitas coisas que às vezes nós nem sabemos, mas Deus conhece. Muitas vezes que nós queremos esconder do Senhor, Davi está dizendo isso, Ele consegue saber até aquilo que eu quero, aquilo que eu quero esconder dele, a sonda do Senhor me percorre o meu coração e passa por todos os lugares. E é interessante que Deus é sabedor de todas as coisas, sempre, sempre. E às vezes nós somos tão miseráveis, tão pobres diante do Senhor, tão incapacitados diante de Deus, nós somos tão indignos de chegar assim, cantarmos, porque é tão pouco conhecimento, é tão pouca coisa que nós sabemos a respeito de Deus, que o próprio Deus reconhece esta pequenez que há em nós, mas Ele nos aceita na sua presença. É muito pouco que nós sabemos de Deus, é muito pouco que nós experimentamos de Deus, não sabemos de quanto Ele pode nos sondar, qual é a sua capacidade. Muitas vezes uma pessoa chega e fala assim, olha, aconteceu isso com você, eu orei tanto para que isso acontecesse com você. E quantas vezes a pessoa mesmo não orou? A pessoa fala, aconteceu comigo, mas na verdade, ele pensa, eu nunca orei nem para que isso acontecesse. Mas Deus conhece tanto nossos corações, que por intermédio da oração de outras pessoas, Deus nos abençoa, coisa que nós às vezes nem estávamos esperando, nem sabendo e nem pedindo. Mas o Senhor nos conhece, e Ele sabe que nós não somos nada. Uma vez Jó fez 16 perguntas ao Senhor. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Jó era igualzinho nós aqui, né? A vantagem é que ele era assim, reto, íntegro, temente a Deus, e eu fico aqui na minha, né? Eu não posso me comparar a ele, reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Mas ele fez 16 perguntas a Deus, e Deus, sem entender, o que será que esse cara estava me perguntando, me questionando essas coisas? E Deus respondeu com 70 perguntas para ele. E Deus começou a buscar, lá na criação do mundo, Jó, na hora que começou assim, chegou na hora que o Jó falou assim, Deus, para, me perdoa porque eu estou falando de coisa que, agora que eu caí em mim, eu não sei nem o que eu estou falando, apaga, passa uma borracha em tudo isso, eu não sei o que eu estava falando. E Deus começou a trazer todas as suas maravilhas, toda a sua grandeza, e a mesma grandeza que se Ele trouxer para nós, é que nós ficaremos boquiabertos, né? E às vezes não teremos força nem para subir nesse altar, nem para adentrar essas portas, não teremos força. Deus tem que ter misericórdia ainda, até do jeito que Ele fala conosco, porque senão nós não temos condições de nos apresentarmos diante dEle. E quando Ele diz, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, Deus, Ele está querendo dizer que Deus tem um mapa, Ele tem um mapeamento de tudo que há em nós. Deus tem exatamente a radiografia de tudo que você é, de tudo que você faz, quais são os seus caminhos, seus pensamentos. Ele sabe de todas as coisas, e Davi sabia disso. Deus, Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces os meus caminhos. E ele diz, sem que haja uma palavra da minha língua, o Senhor tudo conhece. Antes de eu expressar ao Senhor, o Senhor já sabe o que eu vou falar. É como se você fosse pedir para Ele alguma coisa, Deus falasse para você, eu já sabia que você ia vir aqui, eu já até estava preparando aqui a sua bênção. Eu já sabia que você vinha agradecer aqui, eu já até tinha ficado feliz antes de você, viu? Eu já até me alegrei antes de você agradecer, porque eu sabia que você ia vir me agradecer agora.
E quando você peca, ele falou assim, eu também sabia que você ia pecar, e muitas vezes são dadas chances, mesmo assim nós pecamos. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão, tal conhecimento maravilhoso demais para mim, elevado para que eu possa atingir. Aí ele faz eu gostaria que os irmãos atentassem para essa parte aqui. Ele ainda começa a apresentar umas rotas de fuga, mesmo fazendo salmos, ele ainda tem apresentado aqui umas rotas de fuga ao Senhor. Aí ele começa a dizer assim para o Senhor: Senhor, para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Senhor, não tem rota de fuga. Senhor, é uma imbecilidade do homem querer fugir do Senhor, porque não tem como fugir do Senhor. Não tem cabimento um ser humano querer se ausentar da presença do Senhor, fugir da sua face. É por isso que ele disse aqui: para onde que eu vou, Senhor? Talvez ele ainda quisesse continuar correndo de Deus, talvez fugindo de Deus. Mas para onde que eu vou, Senhor? Estou vendo que não tem saída, não há outra saída a não ser me acertar de vez contigo, estar contigo de uma vez, corpo e alma e espírito, contigo. Se não for assim, não tem sentido, não tenho para onde ir. E ainda ele fala assim: se eu subir para o céu, tu ali estás. Talvez ele estivesse lembrando do profeta Elias, né? Porque até a vontade de ir para o céu, irmãos, é uma fuga que nós temos. Muitas vezes eu converso com uma pessoa, ela fala assim, ou com algumas pessoas, ela fala assim: eu queria que Deus me levasse para junto dele. Porque esse mundo é mau, e eu já conversei muito com o Senhor, eu gostaria que isso se concretizasse na minha vida, eu gostaria de estar com o Senhor, eu gostaria de morar com Ele. Mas isso também é uma rota de fuga, irmãos. Também é uma fuga nossa. Também é: Senhor, eu não estou aguentando mais, me leva para o céu. Também é uma fuga. E ele estava lembrando talvez no profeta Elias, que pediu também para ser levado, que foi levado para os céus. Porque um pouquinho antes, Elias tinha vencido os 450 profetas de Baal. Deus usou sua vida poderosamente. Os 450 profetas de Baal foram mortos. Esse era o combinado. Olha, se o seu Deus não responder, vocês serão mortos. Ok. Não respondeu, foram todos mortos à espada. Quando Acabe levou essa notícia para Jezabel, aí Jezabel falou assim: manda um recadinho para Elias, o profeta. Até amanhã, essas horas, se ele estiver em pé ainda, eu não chamo mais Jezabel. Rapidinho a notícia chegou para ele. O que ele fez? Para onde eu vou fugir? É a primeira coisa, irmãos, que vem para nós. Para onde eu vou fugir? Eu sempre tenho uma rota de fuga. Nós sempre queremos ter uma rota de fuga. Para onde eu vou? O que eu faço agora? Qual é o meu plano B, o meu plano A, meu plano C? E aí, então, ele saiu pelo deserto errante, desanimado, já entrou em depressão. Fuga, irmãos. O próprio Deus tem que ir lá e buscar de volta. O que você está fazendo aí? A mesma pergunta é para nós aqui nessa noite: o que você está querendo nessa sua rota de fuga aí? O que você está querendo? Você está fechando as suas vistas para uma coisa que você não quer enxergar? Você está fazendo coisas que não é para você fazer? Sai dessa vida. O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo nesse buraco? É assim que Deus foi lá e resgatou o profeta Elias. E Davi talvez estivesse pensando em Elias agora: se eu for para o céu, eu não vou conseguir fugir do Senhor, o Senhor está lá também. E se eu for para as profundezas da minha cama, ali também estás. Quando nós procuramos caminhos que nos levam às profundezas e nos levam para baixo, nós podemos lembrar do filho pródigo. O filho pródigo procurou e foi se ausentando, foi caindo, até se alimentar das bolotas que eram servidas aos porcos, que nem isso era lhe oferecido, comendo bolotas de alfarroba, aquilo que onde não dá nada, dá bolotas de alfarroba. Mas
que era servido aos porcos, mas nem isso lhe era oferecido. E se eu for para lá, o Senhor também lá está. E o que ele fez? Aqui não é o meu lugar. Para que eu fugi? Para que eu fugi da presença do Senhor? Aqui não é o meu lugar. Eu vou ao encontro do Pai novamente. Foi assim que ele fez. E o salmista continua escrevendo, dizendo assim: se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar. Quem um dia habitou nas extremidades do mar? Nós podemos saber que um profeta, Jonas, um dia ele habitou nas profundezas do mar? Fuga, irmãos. Talvez Davi estava dizendo assim, quando ele escreveu isso aqui: eu conheço um homem, profeta Jonas. Também, ele procurou fugir da presença de Deus, mas ele foi fugindo, de fazer aquilo que Deus queria, de cumprir os seus planos, os seus propósitos. Qual que era o propósito de Deus para Jonas? Jonas vai lá e prega para aquela cidade, 120.000 pessoas não sabem discernir a mão direita da sua mão esquerda. Vai lá, eu estou a ponto de destruir aquela cidade. E o profeta, o chamado profeta fujão, né? E é engraçado, se você ler o livro de Jonas, é o fugitivo mais rápido que eu já vi na minha vida. Versículo 1, Jonas, filho de Amitai, etc. Versículo 2, Jonas, vai a Nínive e tal. Versículo 3, e fugiu Jonas da presença de Deus. Foi o profeta mais rápido na minha vida, o homem mais rápido de fugir da presença de Deus foi Jonas. No terceiro versículo do primeiro capítulo, ele já tinha fugido, fugiu, já era, não me pega mais. Ele pensava, né? Fugiu. Mas Deus foi lá, irmãos. Será que você não está fugindo também? E ele foi fugindo, foi para o porão, até que ele foi para o mar. Aí, Deus teve misericórdia, né? O peixe, o grande peixe. E lá das profundezas, será que não é isso que Davi estava escrevendo aqui? Se eu fizer nas profundezas, se eu habitar nas extremidades do mar, será que ele não estava se lembrando de Jonas? Até se eu habitar nas extremidades do mar, quem está lá? Deus falando com o peixe: peixe, manda ele lá para a praia. E o peixe obedece, todos obedecem às ordens de Deus. Vomitou? Vá, você não vai fugir não. Você não vai fugir não, nós não vamos fugir não. Você não vai continuar fugindo não, nem eu. Jonas, não vai continuar fugindo não, vai lá. Plano de Deus, o meu plano na sua vida é que você fale. Ah, mas tem que ser eu? É você que foi escolhido. Tem que ser eu, você está perguntando. Você foi escolhido. Não dê de ombros. Não dê de ombros aquilo que Deus colocou na sua mão. Não jogue fora aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque seguir a Deus com cheiro de peixe, eu acho que não vai ser uma boa. Retornar a ser um crente valoroso, cheirando peixe. Peixe por fora já é ruim, né? Você imagina por dentro, morar dentro dele, por um instante que seja. Não vai dar certo, irmãos. Paremos de fugir de Deus. O que Deus quer da nossa vida? Você já parou para pensar o que Deus quer da minha vida? Você já parou para pensar nisso hoje? E Jonas falou, e Davi falou: se eu imitar a Jonas, eu for lá para o mar também, lá Deus está. Ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não foi isso que ele fez com Jonas? Guiou. Você vai ser guiado lá para a praia. Vai embora. Nem ainda as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia. Pois as trevas e a luz para ti, são a mesma coisa. Para Deus não tem trevas, não tem luz, não tem dia, não tem noite. Ele é dono de todas as coisas. Mas olha que bonito esse versículo, irmãos. Davi, no versículo 13, ele fala assim: pois criaste o meu interior. O que ele está falando? O Senhor me criou. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Ele usa 3 vezes nesse trecho aqui a palavra entretecido. Entreteceste-me. Eu fui dar uma buscada assim, o que é isso, irmãos? Em algum lugar eu achei o mais interessante que eu achei.
foi assim, ó, foi um modo carinhoso de como Deus criou a minha vida, a sua vida. Todos nós, Ele teve um cuidado especial por cada um de nós aqui, porque o salmista diz que cada um deles são formados, cada um de nós fomos formados. Deus formou lá, quando não tinha nada no ventre da mãe, nós fomos formados células por células, vasinhos por vasinhos, nervo por nervinho, fomos formados, e com cuidado. E quando ele fala assim, entreteceste-me no ventre da minha mãe, é como se uma mãe estivesse tecendo e bordando, né, para aquele que vai nascer. Eu lembro quando meus filhos estavam ainda na barriga, então a Mara fazia aqueles quadrinhos, cheio de pontinho, com uma paciência, escrevia o nome, estava lá, Gustavo, né, estava lá desenhando, aquelas toalhinhas, Júlia. Na hora que eu estava lendo aqui, eu lembrei dessa parte da minha vida, né? Mas isso não é nada, olha o cuidado que Deus faz, cuidado que Deus tem para conosco, lá no íntimo, ainda quando nada se formou, Deus está lá, trabalhando nas nossas vidas. E aí eu posso dizer para o Senhor, ó Senhor, o Senhor fez um bom trabalho. Você pode dizer assim para Deus? Ó Senhor, o Senhor fez um bom trabalho comigo, hein? Olha como eu vim bonito e maravilhoso. O Senhor preparou tudo certinho. O Senhor fez um ótimo trabalho. Então nós não somos made in Bauru, made in Brasil, made in China. Nós não somos, irmãos. Nós temos um valor incalculável. Nós somos made in Jesus Cristo. Made in Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que nos criou e nos formou. E aí, irmãos, tudo isso que eu estou dizendo é para chegar no versículo 16, que é o que eu gostaria de realmente falar com vocês nessa noite. Diz assim esse texto: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Isso não é interessante, irmãos? Isso não é interessante a gente saber que Deus escreve uma história a nosso respeito? Porque aqui está escrito assim, ó, no teu livro foram escritos todos os dias que foram ordenados para você, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum desses dias ainda havia. Existe ou não existe um plano de Deus para as nossas vidas? Existe ou não existe um plano de Deus para a sua vida? Existe ou não existe um Deus, para você, um plano de Deus na sua casa? Por que você foi colocado dentro dessa família? Por que você foi colocado dentro dessa empresa? Por que você foi colocado dentro dessa igreja? Por que você é você? Por que você foi criado dessa maneira? Por que Deus te formou desse jeito? Irmãos, desde o ventre, antes de nós sermos formados, os nossos dias, segundo o texto, estavam escritos no livro que pertence ao Senhor. Todos os nossos dias escritos nele, quando nenhum desses dias ainda havia, ou seja, nenhum dia nós não estávamos formados ainda, porque se estivéssemos formados, nós já teríamos uma contagem, mas nós nem estávamos formados ainda, porque não existíamos, mas Deus já tinha um plano para as nossas vidas. É assim que eu vejo esse texto, irmãos, um plano de Deus para nós, um plano de Deus para as nossas vidas. Só Deus conhece os seus propósitos para conosco, mas cabe a nós nos apresentarmos diante do Senhor agora e dizer: Senhor, quais são de fato os teus propósitos para com a minha vida? Eu estou cumprindo os teus propósitos para mim, Senhor? Eu estou conseguindo ser agradável ao Senhor? Os meus dias têm sido agradáveis a Ti? Como estão os meus dias aí no Teu livro, Senhor? Quantos dias eu já tenho deste livro? Quantos dias você já tem desse livro?
Olha, pega cada ano de sua idade e multiplica por 365 e mais aí as dízimas, né? Que você já sabe quantos dias você tem. São tantos esses dias que sua história está sendo escrita diante do Senhor. O Senhor está escrevendo essa sua história. Que história o Senhor tem escrito ao seu respeito? Qual a história que o Senhor tem escrito ao seu respeito? E é engraçado, irmãos, que todos nós sabemos, né? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que nós não cumprimos muitas vezes a vontade de Deus na nossa vida, se ela é boa, perfeita e agradável? É a palavra que traz isso. A palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmão, eu quero que você saia aqui hoje realmente igual eu fiquei. Ó, alguma coisa aqui falando assim, ó, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na sua vida, por que você não é melhor? Por que você não faz? Por que você não é? Por que você não levanta? Por que você não mostra quem você é de fato? Por que você não assume a sua responsabilidade de crente, a sua responsabilidade de servo do Senhor? Você vai ficar até quando com o pé em duas canoas, morno? Até quando você vai ter dificuldade para falar para uma pessoa que está do seu lado do amor de Jesus? Nós só temos coragem de falar do amor de Deus aqui dentro da igreja, de levantar as nossas mãos, aqui dentro, fácil, dentro dessas quatro paredes. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na minha vida, por que eu fico fugindo? E Davi está falando aqui nesse texto, não tem como fugir, não tem escapatória. É tolice do homem querer fugir da sua presença e deixar de fazer aquilo que o Senhor faz. Ele está dizendo, olha o que Jonas fez aqui, não adiantou nada, ele foi lá para a barriga do peixe e foi vomitado lá na areia de novo e foi fazer a obra. Foi cheirando peixe, mas foi. Foi fedendo, né, na verdade. Mas foi. Não está na hora de nós melhorarmos como crentes, irmãos? Não está na hora de nós termos vergonha até de falar que somos crentes, não? Não está na hora de nós nos levantarmos e amarmos mais, sermos mais leais, sermos mais presentes, orar mais uns pelos outros, interceder uns pelos outros, estender a mão. Esses dias eu levei um tapa na cara nesse grupo da igreja aqui, que foi uma das poucas vezes que aconteceu isso. Peço oração para tal, a gente põe mãozinha, oremos, estamos orando. Mas um dia, eu levei um tapa na cara porque uma pessoa escreveu assim, olha, estou orando, e se você precisar de mim, você sabe onde me localizar, eu estou aqui, viu? Uma pessoa disse isso, eu não sei quem é também, o que importa é o fato, não importa a pessoa, porque o que te ensina é o fato, não é a pessoa em si. Mas aquilo, foi um tapa na minha cara, porque eu falei assim, eu devia fazer isso todo dia. Vou orar sim, estou sofrendo a dor junto com você. Eu estou sofrendo essa dor junto com você, porque você está triste. Eu vi lá o recado da Gabi. O menino, os dois perderam o pai numa semana, a mãe numa semana, o pai logo em seguida. Senhor, falei, Senhor amado, abençoe essas vidas, eu quero sentir a dor dessa amiga. Eu quero sentir a dor desses dois filhos, eu quero sentir também. Eles não podem ficar sozinhos. Eu até acredito que o crente pode sofrer, as pessoas podem sofrer, eu só não acredito que nós devemos sofrer sozinhos. Só nisso que eu não consigo imaginar. Sofrer, aqui é sofrimento mesmo, irmão. A vida é sofrimento, no mundo tereis aflições, Jesus não enganou ninguém. Sabe, esse negócio de, você vai ser rico e vai prosperar, eu nunca vi Jesus falar isso. Eu ouvi ele dizendo assim, que você tem que ser manso, que você tem que ser humilde, que você tem... está tudo lá no sermão do monte, lá da montanha. E eu ouvi ele dizer assim, através das palavras, no mundo tereis aflições, mas não desanima não. Tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer.
O autor de Hebreus disse, ó, Jesus passou por tudo isso, ó, e tirou 10 em tudo, não pecou, foi, atravessou, passou do outro lado. Intercede por você hoje que está sofrendo aí. Mas é sofrer junto, é dizer para o irmão lá, você está com dificuldade? Conta comigo, ainda que seja oração. Mas a oração, o mínimo que eu posso fazer à distância, Senhor, abençoa lá, amém. Mas pergunta, o que eu posso fazer para aliviar essa sua dor? Um crente não pode sofrer sozinho, eu tenho que estar com você. Nós não podemos fugir, mas nós vivemos fugindo de tantas coisas. E aí, nós ouvimos Pedro dizendo, né? Até Pedro disse, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus falou, vocês querem ir também? Pedro falou assim, ninguém tem palavra de vida eterna, só o Senhor. Você acha que eu sou bobo de onde não tem palavra de vida eterna? O Senhor tem, eu quero ficar contigo. Eu não quero que você fique na igreja, simplesmente. Eu quero que você fique com o Senhor, que tem esta vida eterna, palavras de vida eterna, que tem uma promessa de uma terra prometida para você, para mim. É isso que eu quero para nós. Não simplesmente ser um crente assíduo de igreja, mas um crente que confia naquele que disse, ó, eu estou contigo todos os dias, viu? E eu tenho para você palavras de vida eterna. É esse que eu quero seguir, e não posso fugir dele, porque a vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Não posso fugir da sua presença, jamais. Então, irmãos, eu quero finalizando aqui essa mensagem, dizendo o seguinte, nós temos a Bíblia, e Jesus nos orientou assim, ó, dizendo assim, ó, você peca por não conhecer as Escrituras, porque nas Escrituras tem palavras de vida eterna, porque julgais nela ter palavras de vida eterna, então você peca porque você não recorre à palavra, você não vai até a palavra e fala assim, olha, esta palavra é vida para a minha vida, e não é vida terrena, é vida eterna, então eu quero me alimentar dela, porque através dela é que eu sou forte. Jesus deixou para nós a palavra escrita, a Bíblia ficou para nós, é a nossa regra de fé e prática, nós temos a hora que nós quisermos aqui, e olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, nesse fim de pregação, eu quando tive um plano para ler a palavra do Senhor, mesmo irmãos, tendo 50 anos de igreja, eu vou falar para os irmãos, eu nunca fui de Bíblia, biblicamente falando, o que eu fui depois de ler a palavra do Senhor. Nós temos diante de nós um desafio, você vai fugir? Mais uma vez, hein? Mais uma fuga, você vai fugir? Você recebeu o plano de leitura da palavra? A palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai fugir? Vai fugir do plano de leitura? Você já está atrasado lá, viu? Se não começou, está atrasado. Se não quer, nem sei o que eu falo da sua vida. Mas já está atrasado. Temos o plano de leitura. E você será outro, irmão. Você será outro crente, você será outra pessoa. Depois que você ler a palavra, o Espírito te ajuda. O Espírito me ajudou aqui. Tem uma hora que eu falo assim, olha, eu não sei como que eu vim aqui, parar aqui, fui, mas é agradável demais. Depois vai se tornando agradável demais. E você não tem vontade de parar. Mas persista. Ou você vai fugir? Mais uma vez daquilo que Deus quer, o plano de Deus. Como que Deus pode manifestar o plano que Ele tem na sua vida, esse descrito aqui, 139:16, plano de Deus na sua vida, os seus dias todos Ele está escrevendo lá, sendo que você não recorre à palavra. Se eu não sei o que está na palavra, como que eu vou fazer? Se eu sou um advogado, mas não recorro à lei, como que eu vou aplicar a lei no meu dia a dia, para defender o meu cliente, para me defender? Se eu não conheço nada, como que eu vou fazer? Eu vou ficar à mercê do inimigo? Mas nós temos condições, irmãos, todos nós temos condições. Nós não estamos numa China, numa Coreia, que nós não temos acesso, ainda temos,
para que nós possamos conhecer este plano de Deus aqui na nossa vida. E se for diferente disso, não vai dar certo, irmãos, não vai dar certo. Se for diferente disso, não vai dar certo. Se fosse diferente disso, nós não encontraríamos Jonas lá no céu, Davi no céu e tantos outros personagens lá no céu. Nós não vamos encontrar se for diferente disso. E aí, para terminar, eu gostaria de ler um último versículo aqui da palavra que está em Apocalipse, nem precisa abrir, mas ele diz assim, isso é tremendo demais, hein? Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, nem a terra e o céu suportaram a presença desse que estava sentado sobre o trono. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. E olha, atenção nisso. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Presta atenção nisso. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, nós temos um livro que é escrito por Deus. E nós temos um livro que é o nosso livro, que está sendo escrito pelas nossas obras. E temos a Bíblia, que nos dá direção para tudo isso. E quando esses dois livros forem confrontados, vai chegar um dia. Vai chegar um dia que esses dois livros vão ser confrontados. Qual que era o meu plano e o que você fez? Qual que era o plano de Deus e qual foi a sua fuga, o seu escape, e qual foi o cumprimento desse plano? Na hora que entrelaçar esses dois livros, vão começar a aparecer as semelhanças ou as discrepâncias. O que será, irmãos, que nós, quando nos apresentarmos diante do Senhor, diante desse trono, que nem os céus e a terra suportaram, não tinha lugar para eles, com que cara nós vamos olhar para Deus e falar: Senhor, bateu certinho, o Senhor viu? Ou então vou ficar de cabeça baixa e não vou falar nada, falou assim: manda já, Senhor. Meu lugar não é aqui, não consegui, tchau. Não é isso, irmãos. Não é isso que Deus quer para nós, não é para isso que Ele nos orienta nessa noite. É para que o livro que Ele escreve a nosso respeito, que está sendo escrito antes de sermos formados, para que nós consigamos mandar um pouco de prazer nessas linhas para Ele, com o nosso viver. E quanto a esse livro que está sendo escrito a respeito das nossas obras, para que não sejam também feias para o Senhor. O que está escrito no seu livro? No livro das suas obras. Aí no dia final, quando nós chegarmos lá nos céus, e aí Deus vai falar assim: e você? O que você juntou, o que você fez? Aí ele fala assim: eu formei aí uma família, consegui um carro, consegui uma casa, fiz algumas coisas, mas a luta, né, Senhor? Sabe como é que é, né? Aí ele olha assim para o seu lado, ali nós estaremos, irmãos, ao lado de todos. E ali do lado ele vai estar assim, talvez ele fale: e aí, e você? O que você conseguiu? No final eu consegui uns livros, uns pergaminhos e uma capa. Foi que eu preservei no final. Mas, e daí? E daí que, no dia que o Senhor me chamou, eu larguei tudo. Quando eu conhecia a palavra que dizia assim, boa e perfeita e agradável é a vontade de Deus, eu percorri essa vontade, e para ser leal com essa vontade, as coisas perderam efeitos para mim, perderam sentido, não tiveram mais sentido para mim. E aí eu comecei a fazer as coisas que
que eu aprendi nessa palavra. Aprendi sobre os livros. E a gente do lado ali, né? E a gente do lado. E como que é seu nome? Antes era Saulo, mas quando o Senhor se apresentou para mim, foi tremendo, e a partir daquele dia eu comecei, meu nome passou a ser chamar Paulo. E aí, como é que foi? Foi fácil? Fácil não foi. Fiz 3 viagens missionárias. Afundei 3 vezes navio. Só fiz 3, e as 3 o navio afundou. Irmãos, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se ele não tivesse bom ânimo, ele não estaria lá, não. Mas o Senhor me livrou de todas elas. Passei apuros, mas o Senhor me livrou de todos os apuros. Açoites, quantos? Mas o que interessava não era aquela vida lá. É aqui. É essa que eu mirava. Eu refutei tudo como lixo, como perda, porque aquilo não era nada. Mas eu trabalhei lá, sabendo onde que eu queria chegar. É aqui, para esse dia que eu queria chegar, para esse dia que eu queria chegar, nesse momento. Aí Deus vai falar assim: entrai pelas portas, né? 10. Toma aqui o certificado, entrai pelas portas. E nós estamos do lado ali também, né? E aí a gente já fica feliz, né? Quanto eu tirei, senhor? Na média? Dá um cantinho ali embaixo? Beleza, tá bom. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Abaixa sua cabeça agora. Talvez para você isso não tenha sentido nenhum, ou talvez para você faça todo sentido. Talvez para esse que está ouvindo este culto, em algum momento, em algum lugar, via internet, nos arquivos, essa mensagem pode falar com cada um de nós, a qualquer tempo e a qualquer momento. Eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida, porque eu já fiz hoje também. Do que sou, do que quero, do que tenho, o que eu tenho feito. Quais são as palavras do livro que tem escrito que está sendo escrito pelas minhas atitudes, pelas minhas obras? E quais são as palavras do livro que o Senhor está escrevendo desde antes de eu ser formado no ventre da minha mãe? Que você possa lembrar daquele cântico que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconciliação contigo, eu não quero pertencer a este mundo. A facilidade do mundo tem me engolido, as dificuldades do mundo têm me engolido, tudo me engole, tudo me leva. Mas nessa noite, Senhor, nós aprendemos contigo que não há fuga, não há possibilidade de fuga. Pelo contrário, Senhor, tem impossibilidade de fuga. Para onde formos, o Senhor está. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe qual é a tua vontade para conosco, Senhor. E ela é boa, perfeita e agradável. Firma as nossas vidas, ó Pai. Segura nas nossas mãos. Abençoe o teu povo que o Senhor motivou para estar aqui hoje. Sei que não era, Senhor, quem eles gostariam de ouvir hoje, não vieram preparados para isso, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, e que o Senhor possa continuar falando, ó Pai, aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que haja um tempo, Senhor, que haja um recomeço, que haja uma chance, Senhor, de podermos nos reconciliarmos, nos reposicionarmos diante de ti, ó Pai. Porque a tua vontade é boa, Senhor, o teu plano, Pai, é bom para com as nossas vidas, Senhor. São planos de vida e não de morte, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cumprir o teu querer, Senhor. É para isso que estamos aqui, é para isso que nós oramos agora, é para isso que estamos reunidos. E é por isso que cremos no poder que há no teu nome e há na tua palavra, Senhor. Fica conosco, ó Pai, nessa noite, nessa semana, neste ano, livrando as nossas vidas de todos os males. E cumpra o teu querer, Jesus. A pandemia está aí. Se nós formos, Senhor, nos receba aí contigo. Se ficarmos, ó Deus, que possamos ser úteis aqui nessa terra,
servos do Senhor, leais, ativos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma ótima semana a todos. Amém.